Olá pessoal, estamos aqui no canal Condomínio Alerta. Meu nome é Gustavo Veiga, eu sou advogado e hoje vamos trazer o seguinte tema: direitos e deveres dos condôminos. Antes mesmo de abordarmos os direitos e deveres dos condôminos, devemos ter em mente a etimologia da palavra condomínio, aonde deu origem à palavra condômino. O condomínio vem do latim condominium, que significa o domínio de alguns. Então nós temos uma coletividade de pessoas que se reúnem com o objetivo comum de ter em sua guarda, em sua posse, em seu domínio, determinado bem. Quando nos referenciamos a condomínio, temos que, obviamente, ter em mente a lei federal, que é a Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil, que vem disciplinando ali os vários tipos de condomínios existentes. Temos aí, em regra, dois tipos de condomínios, aquele eventuais e os condomínios convencionais. Os convencionais são aqueles onde duas ou mais pessoas se reúnem com vontade própria e objetivo comum de constituir a posse sobre determinado bem e ali gerir aquele bem. De forma convencional, eles assim estabelecem que querem. E tem aquele de forma incidental, também chamado eventual, quando eventualmente não nasce obrigatoriamente da vontade própria daquelas pessoas se reunirem para gerenciar aquela coisa em comum, como por exemplo o direito à sucessão hereditária, o direito de vizinhança, que são exemplos aí de sucessões eventuais ou incidental. Mas isso não é muito o nosso foco desse vídeo. Afinal, nós vamos nos restringir aqui à matéria dos condomínios edilícios. Então, passeando também lá no Código Civil, nós temos aí o artigo 1335 e seguinte, que disciplina os direitos e obrigações dos condôminos. Gostaria de pedir aos senhores uma observância muito grande para esses artigos, em principal o artigo 1335 e 1336 do Código Civil, pois ele vai trazer ali a disciplina, a nossa diretriz do que pode e não pode um condômino fazer dentro da esfera condominial. Fazemos aqui um apartado para explicar aos senhores que condômino é aquele titular de direito real sobre aquela propriedade, ou seja, é o dono, o vulgarmente dito dono da unidade habitacional. Uma vez entendido essa concepção, vamos lá para o que diz o artigo 1335 do Código Civil. São direitos do condômino. 1. Usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Veja bem, o inciso 1 do artigo 1335, ele fala que o condômino, aquele proprietário, titular daquela unidade que comprou, que negociou com a construtora, incorporadora e assinou o seu contrato, instrumento particular de compra e venda, adquiriu aquela propriedade, diz a lei que ele pode usar, fruir e livremente dispor de sua unidade. Contudo, eu peço aos senhores uma reflexão. Será que esse condômino que adquiriu sua unidade, por exemplo, num condomínio edilício meramente residencial, ele pode usar e fruir do bem da forma que lhe convier? Será que isso de fato é permitido? Obviamente que não. Existe aí um limite desse usar e fruir que a lei traz. Por exemplo, o condômino ele não pode dar à sua unidade uma destinação diferente daquela para a qual foi criada. Exemplo que eu estou dando, se nós temos um condomínio edilício meramente residencial, provavelmente, por força até da convenção, bem como do Código Civil, está proibido ele se valer da sua unidade para fins comerciais, por exemplo. Uma vez que o escopo daquela edificação é meramente residencial. Vamos aí ao que diz o inciso 2 do mesmo artigo 1335. Usar das partes comuns conforme a sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais copossuidores. Então veja, aqui já traz um limite do uso e fruição dessa unidade por este condômino. Ele pode usar sim das partes comuns
conforme a sua destinação, ou seja, para que foi criada. Se aquela área é uma área comum para lazer, ele só pode usar para lazer. Se aquela ali é uma área para refeição, apenas para refeição. Contanto que ele não vá invadir a esfera do direito de uso e gozo da outra pessoa, de outro condômino, pois, afinal, lembre-se que no início desse vídeo eu defini para os senhores o que vem a ser condomínio, né? Que é o domínio de alguns. Então, algumas pessoas se juntam livremente, com ânimos, com a vontade de constituir aquele condomínio, aquela união de pessoas para usufruir de um espaço em comum. Então é óbvio que o meu direito não pode sobrepujar o direito de outro condômino. E o inciso 3 do artigo 1335, seguindo a nossa sistemática, diz o seguinte: votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando quite. Veja bem, aqui fazemos uma parada para uma reflexão muito importante. Vale aí, como a dica de ouro do nosso vídeo também, que você, condômino, tem por obrigação, veja que o artigo 1335 traz as suas obrigações, deva participar do rateio das cotas condominiais. Pois é, o inciso 3 fala que para você votar nas deliberações da Assembleia, diga-se de passagem aqui, está mencionando a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, para você, condômino, ter força de voto, é inerente, é essencial que você esteja quite com sua cota condominial. Até porque, uma vez que o condômino não está quite, ele é dito condômino inadimplente, ele perde o direito de deliberar e votar nas assembleias. Pois bem, seguindo o artigo 1336, agora os ditos deveres dos condôminos. Então veja, o artigo 1335 ele fala, é um direito dado ao condômino, é um direito do condômino votar nas assembleias? Sim, contanto que esteja quite com as suas contribuições condominiais. Agora, quais são os deveres, o que o condômino é obrigado a fazer diante da lei? 1. Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Veja, o inciso 1 do artigo 1336 reforça aquilo que diz o inciso 3 do artigo 1335, que o condômino ele é obrigado a contribuir com as despesas, com o rateio, na sua proporção da sua fração ideal. Pois é, então aquela unidade, pela sua fração ideal, ele vai ter um valor da sua cota condominial, a qual está obrigado a contribuir para as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Inciso 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Veja, mais que tudo, o condômino ele não pode, ao seu bel prazer, lembre-se, usar e fruir livremente do bem? Pois é, essa liberdade de fruição e de uso, ela é restringida pelo direito dos demais condôminos. E, além disso, dos direitos dos demais, um direito maior que é o direito à segurança da edificação. Ou seja, o condômino ele não pode fazer de qualquer modo, a qualquer maneira, uma obra em sua unidade que possa comprometer a segurança e o bem-estar de todos. O inciso 3 fala, não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias externas. Ou seja, veementemente proibido, você, síndico profissional, não profissional, não permita que aquele condômino ou aquele morador, por ordem do condômino, venha a alterar a fachada do prédio, a pendurar coisas nas janelas, no parapeito, pois isso aí, a pintar com outra cor, isso você está descaracterizando a obra, descaracterizando a fachada do prédio. E isso é veementemente proibido. Por lei, o Código Civil proíbe isso. O inciso 4. Dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores e aos bons costumes. Então esse inciso 4, ele é muito abrangente, pois ele fala de normas de condutas pessoais, não só legais, mas ele fala do bom senso humano, né, dos bons costumes, de práticas inseguras que o condômino deva evitar,
para assim não prejudicar a convivência comum, não prejudicar o outro condômino. O parágrafo 1º desse artigo 1336 traz o seguinte: o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Veja bem, aí vai uma dica de ouro para vocês também. Já vi nas minhas andanças condominiais, nas minhas prestações de serviço a alguns condomínios, que cobravam lá multas acima do valor legal permitido. Pois é, o Código Civil, nesse seu artigo, no parágrafo 1º do artigo 1336, disciplina exatamente que é permitido ao gestor, você síndico, profissional, não profissional ou administrador, cobrar acima da cota condominial quando não paga em dia juros, multa e correção monetária, contanto que essa multa seja limitada até 2% do valor do débito, ok? Atentem a isso, pois já vi multas aí de 10%. Então, nós temos que os juros sim podem ser convencionados. Se previstos lá na sua convenção que o juro será de 2%, é plenamente legal. Ah, se não houver previsão na convenção, ele será os juros legais de 1% ao mês, ok? Diz o parágrafo 2º do artigo 1336. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4, e aí 2 a 4 do artigo 1336, que é, vou ler para os senhores: não realizar obras que comprometam a segurança da edificação, não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias externas e dar à sua parte a mesma destinação que tem a edificação e não a utilizar de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade, à segurança e aos bons costumes. Se o condômino fizer qualquer coisa que atente contra qualquer uma dessas regras, pagará multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor das suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem. Não havendo disposição expressa, caberá à Assembleia Geral, por 2/3, no mínimo, dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Veja bem, esse parágrafo 2º, ele é bem complexo porque ele traz para nós muitas informações importantes aí para você, gestor condominial, você síndico profissional, não profissional. Primeiramente, fala que aquele condômino que desrespeitar qualquer uma das regras que atentem contra a salubridade, sossego, bons costumes, obras não permitidas, não referenciadas em assembleia, deverá pagar multa que atinja até 5 vezes o valor da contribuição condominial, ou seja, da cota condominial, independentemente das perdas e danos que aquele ato perpetrado pelo aquele condômino possa provocar aos demais condôminos. Por exemplo, ele colocou um vaso de planta no parapeito da janela, já atenta contra a norma, contra o regimento interno, contra a convenção, já pode ser multado. E além disso, aquele vaso cai e cai em cima de um carro no estacionamento e vai danificar aquele carro. Traz um prejuízo material para outro condômino. Moral da história: aquele condômino que colocou o vaso em sua janela, além dele ser multado pela prática irregular de colocar o vaso, ele ainda será condenado em perdas e danos sofridos aí por outro condômino. Então veja, é muito grave a atitude daquele condômino que não segue as regras condominiais, tendo que arcar, inclusive, com perdas e danos. E diz mais que essa multa de até 5 vezes a cota condominial deva estar previsto na convenção. Por isso, mais uma dica de ouro para você, gestor do condomínio. Tenha a certeza que sua convenção e regimento interno estejam devidamente redigidos e devidamente qualificando a multa para a prática de cada infração. Porque o que eu vejo aí é muita convenção que sequer dispõe sobre multas e penalidades. Então é muito importante que já esteja previsto na sua convenção, gestor do condomínio, síndico profissional ou não profissional, a penalidade por infração de qualquer uma das regras de convivência naquele condomínio. Assim fica muito mais fácil você, administrador, administrar a coisa comum e punir o transgressor.
pois ali já vai estar determinado qual o valor da infração, até quando, de quanto a quanto o síndico pode aplicar a multa, já evitando até o transtorno de ter que se convocar uma assembleia para deliberar aquilo, pois, diz aqui o Código Civil, caso não haja previsão na convenção desta multa, desta penalidade, o síndico deverá convocar a assembleia para que a assembleia então decida sobre aquele caso concreto qual a multa a ser aplicada àquele infrator. Então, para que a gente evite e tenha uma economia de tempo e de dinheiro, pois afinal, para alguns condomínios e algumas convenções existe um procedimento de convocação é caro, até publicação em edital e em jornal de grande circulação, e a publicação é paga, enfim, todo aquele transtorno de convocar uma assembleia só para colocar em pauta ali, em deliberação, a multa a ser aplicada para determinados casos, é muito mais simples que o condomínio tenha seu regramento interno devidamente atualizado, com base no novo Código Civil de 2002, e possa ali já prever as penalidades, ok? Bom, o artigo 1337, ele fala que o condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição das despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. Veja bem, o artigo 1337, ele traz aquilo que a gente chama um escalonamento daquela conduta negativa perpetrada pelo condômino. Veja que o artigo 1336, parágrafo 2º, ele diz que aquele condômino que transgredir qualquer uma das normas previstas no 1336, inciso 1 a 4, está sujeito a pagar até 5 vezes o valor da cota condominial, se previsto na convenção a penalidade, senão a Assembleia assim vai definir. Mas o artigo 1337 diz mais, que aquele condômino que tiver prática reiterada, ou seja, ele é reincidente naquela conduta ou em outra conduta diversa, similar àquela que atenta contra a norma condominial. Ele estará o quê? Sujeito a pagar o correspondente a 5 vezes, até 5 vezes, o valor atribuído à sua contribuição condominial. Ou seja, então, a própria lei prevê, olha, se você ferir qualquer uma daqueles regramentos da convenção, você pode pagar até 5 vezes. Agora, se você for reincidente e continuar errando, pecando ali, você poderá, por um quórum qualificado, ele diz aqui 3/4 dos condôminos, poderá pagar até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, independentemente de perdas e danos. Aquela velha história. Se aquela conduta extrapolou o previsto ali na norma e ainda trouxe outro prejuízo material ou até moral, aquele condômino irá arcar também paralelo com perdas e danos. Ok? E o parágrafo único do 1337 fala o quê? Que o condômino ou possuidor que por seu reiterado comportamento antissocial gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais até a ulterior deliberação da Assembleia. Veja só, mais uma vez o Código Civil prevê aí no parágrafo único do artigo 1337 a penalidade, vamos dizer assim, máxima àquele condômino que reiteradamente busca uma atitude antissocial, fere o disposto na convenção e regimento interno, insiste em pecar, insiste em transgredir a norma. Ele se torna, então, um condômino antissocial. Aquela pessoa que arruma briga com todos os vizinhos, às vezes chega às vias de fato, ele não tem respeito nenhum por qualquer empregado do condomínio, ele distrata, o famoso mal educado. Pois é, pessoal, isso aí, lamentavelmente, nós temos que conviver, às vezes, com pessoas assim na esfera condominial. E para que isso não ocorra, você, síndico, profissional ou não profissional, ou administradora, tem que ter pulso forte, tem que fazer valer que está na sua convenção e regimento interno, advertindo, cabe uma advertência verbal, uma advertência escrita, e depois
aplique a penalidade de multa e se insistir e se aquele convívio se tornar impossível, lamentavelmente, você, gestor, pode se fazer valer daquilo que diz a lei. Veja, não é nem a sua convenção, mas o Código Civil prevê, inclusive em alguns casos já referendados e já julgados pelo Tribunal Superior, STJ e vários tribunais estaduais, onde há inclusive o afastamento do convívio condominial daquele condômino. Ele é convidado a se retirar do condomínio. Veja que hoje as relações condominiais são umas relações quase que multifamiliares, né? Você tem ali num espaço várias famílias, um convívio de uma diversidade de pessoas cultural muito grande, uma diversidade cultural muito grande, onde pessoas são obrigadas a conviver e respeitar o seu espaço, usar do seu espaço particular e usar do seu espaço comum. E ao mesmo tempo, sobre um conjunto de regras, tentar uma harmonia perfeita para que não haja transgressões da vida comum, né, de uma conduta social e também de uma conduta disciplinar ali legal, que a própria lei traz. Então, na verdade, gestor, síndico profissional, não profissional, administrador, trouxe aqui nesse vídeo para vocês apenas dentro de uma concepção espacial, onde vocês podem ter a noção de onde vem aquele conjunto de regras e normas trazidos ali na sua convenção condominial, que ela tem uma razão de ser, ela nasce, acima de tudo, de uma imposição legal daquilo previsto no Código Civil, na Lei 10.406 de 2002, bem como na lei referente aos condomínios edilícios, lá a 4591 de 64, mas com observância maior ao Código Civil, daquilo que não conflita com a lei anterior de 64, que também é aplicada, mas que, acima de tudo, o seu regramento condominial, ou seja, sua convenção, deva estar, sim, afinada, consonante com aquilo que diz o Código Civil. E entenda que você, gestor, deva, sem dó nem piedade, aplicar aquilo que a lei determina, sob pena de, às vezes, você responder tanto na esfera extrajudicial, alguma formalidade administrativa pelo conselho consultivo, e bem como responder, pior ainda, na esfera judicial por alguma omissão ou falha daquilo que você tinha a obrigação legal de aplicar. Então, espero que eu tenha ajudado todos vocês a elucidar um pouquinho mais sobre direitos e obrigações e deveres dos condôminos nessa esfera condominial. Saiba que você, coletividade de condômino, proprietário das unidades autônomas, tem por obrigação maior contribuir com o seu condomínio, não só financeiramente, mas também com uma conduta social a nível de poder melhorar e contribuir para a convivência harmônica coletiva, dando o exemplo não só nas suas condutas pessoais, o bom trato com o pessoal terceirizado, o seu bom trato e educação com um ASG, com um porteiro, com um zelador, bem como para com o seu vizinho, para que assim vocês possam ter uma atmosfera saudável no ambiente condominial. Agradeço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, toque o sininho, compartilhem e até a próxima.